Fala pessoal, boa noite a todos, tudo bom? Nós teremos hoje uma live sobre TAF nas carreiras policiais. E é o seguinte, essa live de hoje, gente, ela vai ser realizada com um dos maiores professores do Brasil, gente. O cara é top, é um dos maiores do Brasil sobre carreiras policiais. Tá bom? Sobre TAF, tá? O cara em termos de educação física, eu posso até arriscar que ele é o maior, gente. O cara é o maior hoje do Brasil. Então não percam essa live de hoje. Vai estar aqui e vai estar lá no YouTube, pessoal. Quem quiser ir pro YouTube, até melhor, tá? Eu oriento vocês a ir pro YouTube, Professor Leandro Ernesto, no YouTube. Já vamos começar a live agora às 21 horas, né? O nosso palestrante já vai chegar para que a gente possa começar aí a nossa live, tá, gente? Vai ser ao mesmo tempo aqui no Instagram e também no YouTube, pessoal. Então não percam aí a nossa live de hoje, tá? Deixa eu ver aqui pra gente... Não, peraí, opa. Peraí, pessoal. Vamos ver. Ok, pessoal? Então é isso aí. Já vamos começar a nossa live. Em breve o nosso palestrante vai chegar aí. Tá, gente? Às 21 horas nós marcamos. Então, eu peço que vocês que estão aí agora, pessoal, já aperta o aviãozinho aí, já convida seus amigos também. Vai apertando o aviãozinho aí e convidando seus amigos para participar dessa live, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa live. Essa live vai ser muito top hoje. Tá, gente? Então aproveitem aí e venham para a nossa live hoje, que vai ser muito boa. A live vai ser top hoje, pessoal. Ok? Então vamos lá. Já vamos começar a live. Guardando aqui o professor chegar, né? Professor Paulo Gentil. Pessoal, Paulo Gentil, ele é doutor em educação física, um dos maiores expoentes do Brasil, gente. Então assim, quem conhece ele sabe, quem é do ramo sabe que o cara é muito bom, gente. O cara é um dos melhores, se não for o melhor do Brasil, tá? Então não percam essa oportunidade hoje, né? Estar aqui com o professor Paulo Gentil. Deixa eu ver aqui. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Quem chegou agora, nós já vamos começar a nossa live aqui com o professor Paulo Gentil. Professor Paulo Gentil, gente. Tá? Vamos ver aqui. Leida, seja bem-vinda, Leida Esteves, tá? Eu tô aqui ao mesmo tempo, pessoal, tô ao mesmo tempo aqui no Instagram, né, e no YouTube, tá? Para facilitar para vocês aí, para que todos possam assistir a palestra, tá? Quem não tem YouTube aí, quem prefere o Instagram, tudo bem, gente? Opa, pera aí. Então já vamos começar aí. TAF para as carreiras policiais. Essa live hoje vai ser top, gente. Só para vocês terem uma ideia, Paulo Gentil tem mais de 400 mil seguidores. Só para vocês terem uma ideia, gente. Tá, então aguentem aí que nós já vamos começar. Às 21 horas iremos começar. Professor Anderson, quer dar uma palavrinha, pessoal, antes de começar aí a palestra? Anderson, nós estamos também no YouTube, tá? Professor Leandro Ernesto lá no YouTube. Entra lá, que nós estamos transmitindo ao mesmo tempo em dois locais, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Ok, pessoal?
Guardem um pouquinho, pessoal. Gente, o pessoal do Instagram já vai convidando aí outras pessoas a participar da nossa live, tá? Ó, pessoal, tô falando aqui com o Gentil. Vamos lá, pessoal. Eu tô conversando com o professor Paulo Gentil que ele já vai entrar. Grande Danilo, Nanéia, Juliana, sejam bem-vindos todos aí, né? Tiago. Pessoal, para quem chegou agora, nós hoje nós trataremos aqui de uma live sobre TAF nas carreiras policiais com o maior expoente do Brasil em educação física. Professor, o cara é PhD em educação física, foi policial federal, tá certo? Tô falando com ele aqui. Só um minutinho, gente. Falando com ele aqui com. Tô falando com ele aqui, com o nosso palestrante. Tá, pessoal? Quem puder, gente, já aproveita, tem um aviãozinho aí, já manda um aviãozinho convidando outras pessoas. Tá, gente? Já manda um aviãozinho chamando outras pessoas. Deixa eu falar com o professor Paulo Gentil aqui. Tá, gente? Vamos lá. E quem puder também, gente, vai lá pro YouTube, tá? Professor Leandro Ernesto no YouTube, que lá vai ser melhor a transmissão para vocês, tá, gente? Lá vai ser melhor a transmissão. Tudo bem? Então vamos lá. Tô aguardando aqui o professor entrar para a gente poder começar. Pronto, ele já entrou aqui. Professor Paulo Gentil. Fala, Leandro, tudo jóia? Professor doutor Paulo Gentil. Cara, eu não tô conseguindo entrar aqui no YouTube. Tá conseguindo, não? Deixa eu ver aqui, cara. Eu tô colocando aqui nos dois, porque aí ao mesmo tempo, que facilita para pessoas que não têm Instagram aqui. E a gente pode gravar também, fica melhor para gravar. Né? Eu consigo assistir, mas o link não entra para eu ser. Pra eu Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Deixa eu ver aqui, Gentil. Tenta esse aqui agora. Deixa eu ver aqui, peraí. Tenta esse link agora novo aí, para ver se a gente consegue. Pessoal, enquanto isso, eu vou apresentando aqui o professor Paulo Gentil. Paulo Gentil, ele o cara é doutor em educação física. O cara é um dos maiores expoentes do Brasil na educação física. Então, assim, eu tenho uma honra de ter você aqui, o Gentil. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra. Gentil que trabalhou comigo aí durante muito tempo lá na Polícia Federal. Gentil, professor Paulo Gentil, que foi policial federal, que atualmente é professor universitário, né? É professor da Universidade Federal do Goiás, doutor em educação física, vários livros publicados, o cara tem muitos artigos publicados, então ele realmente é uma autoridade. Para mim ele é o melhor, para mim também ele é o melhor, viu? É o melhor também. É um cara que tem muito conhecimento na área. Então, assim, eu não quero nem estar falando muito para não tomar o tempo dele, porque eu quero ouvir aqui um pouco o professor Paulo Gentil. Mas, professor, seja muito bem-vindo aqui na IUS Concursos, né? Os nossos alunos aqui, a grande maioria são seus seguidores também, são pessoas que te acompanham, né? E assim,
as suas dicas serão muito valiosas. E uma coisa interessante de eu falar também aqui, antes de eu passar a palavra para ele, gente, é que o professor Paulo Gentil, ele foi policial federal, ele foi membro, né? Foi membro do Serviço de Educação Física da Academia Nacional de Polícia Federal, foi um dos caras que ajudou a melhorar o TAF da Polícia Federal. Então, assim, gente, é um cara que tem propriedade para falar, né? Então, assim, se você puder dar para a gente umas dicas aqui, professor, sobre o TAF na Polícia Federal e também na Polícia Militar, Polícia Civil, né? Quais são as dicas que você poderia dar para os nossos alunos aí, para eles se prepararem para esse TAF? Então, a palavra está contigo. Bem, antes de tudo, obrigado pela apresentação. Pô, quanto tempo que a gente não se via, né? Trabalhamos juntos Pois é. há um tempo e bom reencontrar. O que acontece? Aqui, primeiro só a questão técnica. Quando você me manda esse link, Leandro, eu só vejo você falando, eu não consigo entrar para participar junto com você. É Então, mesmo, cara? eu não estou conseguindo entrar pelo YouTube, porque esses links que você me manda eu fico como ouvinte apenas, sabe? Eu não fico- Então vamos seguir aqui só mesmo no Instagram mesmo. Então pronto, a gente fica só aqui no Instagram mesmo. Não tem problema não. Então eu vou Eu fazer fecho então a transmissão lá no YouTube nada. e a gente fica só no Instagram aqui. Fica melhor, né? Tá. Aí eu vou pegar o meu fone, que de repente a qualidade do som vai ficar melhor, que aqui em Goiânia tá um calorzinho, velho. Então já tive que ligar o ar-condicionado aqui. Tranquilo, meu velho. Mas então, boa noite a todos, obrigado aí pela audiência. Tem gente que está entrando aqui, que estava me vindo, eu estava conversando com uma jornalista agora. Aí eu falei, tem que sair, porque eu já tinha comprometido a falar com um amigo meu e corri para cá. E você está me ouvindo bem aqui? Tô ouvindo bem. Tá, ótimo. Então, assim, essa pergunta mais geral, né, com essa questão do TAF, ela é bem delicada porque, como você falou aí, eu fui do setor de educação física, eu fui do setor de treinamento operacional, eu fui agente de Polícia Federal por 12 anos e saí quando eu era agente especial para seguir a carreira de professor universitário e pesquisador. Então, o que a gente percebe é que as pessoas esquecem o poder a necessidade da preparação física enquanto elas estão fazendo a preparação de conteúdo. Então elas pensam assim, eu tenho que estudar por tantos anos. E aí, quando elas são aprovadas no concurso, elas tomam um susto. Opa, fui aprovado. E aí as pessoas vêm perguntando coisas do tipo, tem alguma dica para eu passar na prova? Tem. Você correr 2.400... A dica é essa. Aí, às vezes até a galera ficava meio puta comigo, que vinha, Paulo, qual é a dica para eu fazer barra? É assim, você segura a barra, você sobe o seu corpo e você desce. Porque não existe macete. Existem componentes do seu corpo que precisam funcionar para você concluir aquela tarefa. Então você precisa iniciar a preparação em tempo hábil. Não tem macete, pessoal. E não se enganem assim com questões... por exemplo, mas eu criei uma dedicação de estudar tantas horas por dia. E aí eu não quero abrir mão dessas horas por dia para fazer atividade física. Isso daí já é um erro, porque você consegue ali 15, 30 minutos, você começa a se preparar. E a outra coisa que vocês têm que entender, existem várias pesquisas científicas mostrando que você libera substâncias durante a atividade física que melhoram a sua cognição, melhoram a sua memória. Então, quando você faz exercício físico, até os teus estudos rendem melhor. Por exemplo, a gente tem evidência sobre isso desde a mais tenra idade. Crianças, tem um estudo interessante, sabe, Leandro? Assim, para falar de crianças, que a plasticidade é mais fácil, mas a gente já vai para um campo maior, que botaram crianças para aumentar o nível de atividade física por 3 meses e as notas delas ficaram melhores do que as que não aumentaram. A gente faz testes de memória com pessoas que fazem atividade física e a performance aumenta. A gente pega idosos que estavam começando a ter problema cognitivo, até no campo da patologia, do Alzheimer, você consegue trabalhar com exercício. Então, galera, não deixa para se preparar assim que você for aprovado, porque aí você já está com sobrepeso,
você já está ferrado, já está dormindo mal, e aí a coisa vai desandar, capaz de não ser aprovada nem no exame médico. Então, aqui é um conceito geral. E aí a gente vai detalhando, já, conforme as perguntas forem se afunilando, para falar especificamente dos testes que vocês querem saber e dos modelos de preparação que a ciência aponta como mais eficientes, né? Tá, Gentil, só para fazer aqui um adendo, né? Na Polícia Federal, nós temos, no último concurso, não sei se você chegou a ver isso, mas nós temos 40% de reprovação no TAF, cara. 40%. Porque o TAF tá pesado, né? Não tá fácil. Isso daí, viu, Leandro, ficou oscilando entre 40% e 60%. Eu me lembro que quando se cobrava, no mínimo, 4 barras, eu não sei nem como é que está agora, até peço desculpa que eu não me aprofundei, porque como era uma questão mais geral, mas eles estão cobrando quantas barras como mínimo hoje dos homens? Se eu não me engano, 3 barras. Quando eram 4, na verdade, quando eu entrei, agora eu não lembro, eu fiz concurso de 2001, se eram 4, se eram 5, eu não sei, mas 56%, 56% não faziam. Eu vi um cara aprovado para perito, aquele típico, né, cara que passou a vida inteira estudando, esqueceu. O cara aprovado para perito, velho, lá, um cara que era desempregado, largou tudo e ficou se dedicando aos estudos e ele não conseguiu fazer uma barra. Eu falei, gente, por que essa pessoa não entendeu que ele precisava dessa preparação se ele começasse os meses antes? A natação, agora, ela está extremamente exigente em vários concursos, né? Tem um tempo mínimo. Se você não tiver técnica, você não atravessa a piscina no tempo mínimo. Não atravessa. Porque antes, quando não tinha tempo, né, a galera ficava boiando esperando o vento te levar para o outro lado. Ficava a gente lá meia hora. Então, assim, as pessoas têm que entender que a preparação começa antes. E uma falácia muito grande, né, que eu antecipei isso, é porque as pessoas acham que a atividade física ela precisa ser prolongada. Então, de repente, a pessoa pensa assim, eu tenho que ir para uma academia, eu tenho que dedicar tantas horas por dia para fazer isso. E o que a gente sabe hoje, né? Os estudos que eu venho desenvolvendo há um tempo, e nesse campo eu posso falar com alguma propriedade, que na área do treinamento resistido, eu estou entre os 15 maiores especialistas do mundo atualmente. E o que a gente vem descobrindo? Que quantidade não é qualidade. Você consegue, com um treinamento ali de 10 a 15 minutos, feitos 3 vezes por semana, resolver os seus problemas neuromusculares. O que eu falo que são as questões neuromusculares? O que envolve mais esforço localizado. Por exemplo, barra, saltos, sabe? Testes de impulsão, coisas do tipo. Se você alternar esses seus 10 a 15 minutos que você faz de atividade resistida com as atividades cardiocirculatórias, nos mesmos 10 a 15 minutos, você consegue aumentar a sua capacidade, seu desempenho aí, numa prova de 12 minutos, num teste de natação, em 20%, 50% em questão de semanas. E se você levar em conta o aprendizado do movimento e dos gestos, né, as dicas técnicas, aí você pode mais do que dobrar o que você faz em questão de semanas. Isso eu estou falando com uma dedicação de 10 a 15 minutos. Mas aí qual é a particularidade? Né? Não é aquela história de você chegar e falar, eu vou fazer de qualquer jeito. Existem parâmetros de esforço-pausa, você fazer treinamento intervalado. Eu faço um esforço de tantos segundos e descanso tanto. Então, é o que a gente hoje está muito em moda, né? O chamado HIIT. É o High Intensity Interval Training, o treinamento intervalado de alta intensidade. Para vocês terem ideia, assim, Leandro, um estudo japonês da década de 90, ele usou um protocolo de 4 minutos de exercício, 4 minutos de exercício, que deu o mesmo resultado que um treino de 1 hora. Então, pois, para quem tá com tempo escasso para estudar para concurso, é isso. Isso é extremamente interessante, entender, aproveitar bem o seu tempo e fazer as coisas bem feitas. Professor, só um parênteses aqui. Pessoal, e assim, pelo que eu estou entendendo aqui, assim, informação bastante importante, né? Mais importante é a qualidade, a técnica, do que a quantidade de exercício de tempo. Então, pelo que ele falou aí, me corrija se eu estiver errado, professor,
Então, é de suma importância você ter um acompanhamento por meio de um profissional gabaritado ou seja, para que você possa extrair o máximo, né, do exercício e ter os melhores resultados. E aí, né, É, aproveitando já em ensejo aqui, eu até te peço para você deixar suas redes sociais aí, professor, né, porque o claro. professor Paulo Gentil também, ele é preparador físico também, e inclusive prepara e é parceiro daí os concursos, e ele prepara também para as carreiras policiais. Então já É, aproveita e deixa aí, que quiser te procurar, né, para hoje, ter esse acompanhamento. Hoje, pessoal, eu recomendo vocês procurarem por esse nome aqui, ó, Franquia Personal. É uma franquia que existe, né? Um grupo de pessoas que são treinadas por mim, que tem a capacidade de fazer atendimento presencial à distância. E assim, o que é importante vocês entenderem é o fruto, né? Como esse fruto foi colhido. Eu sou uma pessoa que eu pesquiso musculação e atividade intervalada há muito tempo. E quando a gente começou a pesquisar, a gente acabou percebendo que tinham vários hábitos que eles eram desnecessários. Vamos supor, você precisa fazer um teste de barra. E aí você precisa ganhar força num movimento que envolve vários grupamentos musculares ao mesmo tempo. O que algumas pessoas sugeriam antigamente? Que você precisava gerar um fracionamento desse treino. Eu preciso fortalecer o meu bíceps isolado, eu preciso fazer eu preciso ir lá e fazer uma máquina, uma puxada, isso vai me facilitar. E o que a gente descobriu é que o músculo ele não tem um olho para saber o que você está fazendo. Ele tem sinalizações fisiológicas para interpretar os estímulos que o ambiente está gerando. Grosso modo, se você quer fortalecer os flexores de cotovelo, você não precisa isolar ele num bíceps para ganhar força na barra. Você simplesmente treinar o movimento composto, ele já vai te ajudar a fortalecer. Aí alguém fala, Paulo, mas eu não consigo fazer uma barra. Então eu tenho que ir na academia para chegar lá e fazer uma puxada, usar um graviton. Você não precisa. A gente fez uma pesquisa em que a pessoa usava elásticos, esses elásticos que você pode comprar e tudo, e você tem o mesmo resultado que treinando numa academia. Então, de repente, você pode fazer na sua casa, com a orientação adequada, sabe? Você fixa ele num ponto da tua casa e ali no seu intervalo de estudo, você se conecta ali com o personal trainer do outro lado da tela e ele vai te orientar a fazer aquilo. Então, não é onde você está, mas é como você está. Então, a gente tem ferramenta para isso. Para vocês terem ideia, cara, quando esses nossos resultados começaram a surtir esses efeitos, né, desses treinamentos curtos feitos em qualquer lugar, cara, a gente foi chamado para publicar um artigo com o pessoal da Agência Nacional Espacial Europeia. Por quê? Porque o astronauta tá lá, o bicho não tem tempo, ele não tem equipamento e ele não tem nada para fazer exercício. Então, se você arrumar essas estratégias aí, você consegue. Então, assim, você está resolvendo o problema de astronauta, vai resolver o seu problema que está fazendo concurso, pelo amor de Deus. Né? Não é possível. Então, assim, entenda isso. Você tem que descomplicar o que você faz, porque descomplicando você alcança os seus resultados mais rápido, economizando tempo e economizando meios. É igual, por exemplo, uma pessoa perguntou aí, Paulo, eu estou fazendo meia hora ao invés de fazer uma hora, será que isso é bom? Depende de como você fizer. Por quê? Vamos supor, antes... Então, na barra, entende, né? Você que é um teste. Por que eu falei da barra? Que é um teste que ferra a vida de muita gente. É um teste que ferra a vida de muita gente reprova em teste de barra, principalmente as mulheres. E aí, antes de passar para o aeróbio, deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres. Eu me dediquei anos a estudar especificamente mulheres. Eu tive grupos de pesquisa para estudar o componente neuromuscular, a fisiologia feminina. E houve muita discussão na Polícia Federal quando se introduziu o teste dinâmico de barra. Porque as mulheres têm os membros superiores mais fracos e por aí vai. De fato, o hormônio masculino ele tem uma maior quantidade de receptores na parte de cima, tanto que quando entra na adolescência o homem começa a ficar mais forte da cintura para cima, e o hormônio feminino acumula gordura da cintura para baixo. Então a mulher acaba tendo menos massa magra e tem que carregar uma maior massa gorda, né, do que o homem, a força relativa dela cai. Mas aí, isso não quer dizer que ela não se adapte, porque o que os nossos estudos mostraram é que se a mulher treinar
de maneira equivalente ao homem, ela tem ganhos percentuais iguais do homem. Então, o que eu quero dizer? Que se o homem ganha 10% fazendo musculação, a mulher também ganha 10% fazendo musculação. Mas ela tem que treinar adequadamente. Então, não caia nessa crença que você vai ter uma dificuldade de ter resultado, porque você não vai ter. O que não é justo? Cobrar que a mulher tenha a mesma performance do que o homem. Tipo assim, eu cobrar 10 barras do homem e 10 da mulher, eu não posso. Mas eu fazer um ajuste proporcional, igual os concursos fazem, você é totalmente justo, porque treinando você chega. Então, muita gente perdeu limiar judicial na época da Polícia Federal porque entrou com essa falácia. Ah, é injusto cobrar teste de homem, não é de mulher, não é injusto. Injusto é se eu cobrasse a mesma coisa. Então, mulheres, essa dica serve para vocês também. Vão lá e treinem que vocês vão conseguir, mas treinem direito, tá? E o outro teste que a gente vê muita gente não conseguindo concluir são os testes de corrida, né? São os que envolvem, normalmente, os testes de 12 minutos, que envolvem uma performance ali. E aí, o que a gente costuma ver as pessoas fazerem, Leandro? Elas chegarem e falar, eu vou começar a correr bem devagarinho e correr muito tempo, né? E aí, é uma coisa que as pessoas precisam entender. Eu me lembro que eu trabalhei com a seleção brasileira de triatlo. E aí eu cheguei no triatlo e eu era o treinador de força e potência. E as pessoas falaram assim, Paulo, mas o que você acha aí que precisa para um triatleta ficar melhor? Eu falei, ele precisa ser mais rápido. Aí todo mundo, mas é um esporte de resistência. Eu falei, não é esporte de resistência, não. Sabe por que não é esporte de resistência? Porque ganha quem chega primeiro. Se ganha quem chega primeiro, ganha quem é mais rápido. E o que vocês têm que entender numa prova de 12 minutos? Você não precisa correr 1 hora. Você precisa correr 12 minutos no tempo que te dá. Então, se você ficar chegando e correndo 1, 2 horas todo dia, você desenvolve um tipo de capacidade física diferente do tipo que é cobrado na sua prova. Então, quem está achando, eu vou fazer um teste de 12 minutos, então todo dia eu corro 1 hora, está pensando errado. Porque se você pegar um maratonista, ele não necessariamente ele vai ser mais rápido que uma pessoa que corre distância menor quando você for medir no teste específico. O fato do cara conseguir correr uma maratona não significa que ele corra 100 metros mais rápido do que um velocista, mesmo um velocista mediano, entende? Então você tem que trabalhar dentro do sistema fisiológico que você vai ser testado. Então, se você vai ser testado para 12 minutos, pense em trabalhar no sistema fisiológico mais próximo de 12 minutos. Então, é muito mais válido você trabalhar o ritmo da sua prova do que a distância que você corre. E aí eu fico vendo gente fazer isso, sabe, Leandro? Hoje eu corri 10 minutos, amanhã eu corri 20, depois 30, 40, 60, você fala, mas você vai ser testado para 12 minutos. Então, você não está fazendo específico do que você precisa. A mesma coisa é a natação. As provas de natação normalmente são provas de velocidade. Você tem que fazer tantos segundos naquele tempo. Então, você tem que ter técnica, você tem que ter explosão, você tem que ter potência. Isso aí que é importante. Então, doutor, diz uma coisa. Então, a pessoa, o melhor, então, é treinar sempre 12 minutos. Sempre treinar os 12 minutos com velocidade maior, é isso? O que acontece, né? Esse sistema fisiológico dos 12 minutos, obviamente, que você precisa de trabalhar num ritmo relativamente acelerado. Para você ter ideia, a média, né, se você pensar em concluir 2.400 metros em 12 minutos, você vai fazer a regra de 3, você tem que correr a 12 km por hora o tempo inteiro. Para algumas pessoas mais baixas ou mais sedentárias, isso não vai ser fácil. Hoje, se você pegar, por exemplo, os resultados do que se conseguiu com os jovens finlandeses, uma proporção muito grande das pessoas não atinge isso. Então, o que eu diria? A primeira coisa que você tem que fazer para poder correr é entender que as suas pernas vão carregar o seu corpo. Então, se você está com sobrepeso, e se você não tem estrutura muscular para isso, né, ou uma combinação dos dois, você vai ter que fazer uma preparação. Então, se você nunca correu na vida, está com sobrepeso, não tem músculo, não tem articulação preparada, se você começar a correr a distância que for agora, você vai se lesionar. E aí você vai ter problema, porque sua preparação vai ser interrompida e aí a coisa desanda. Então, é você pensar em ser progressivo. Então, o primeiro momento da preparação
envolve a preparação da sua estrutura. Então você tem que começar a pensar em perder peso, se você está acima do peso, você começar a fortalecer sua musculatura e começar progressivamente a sobrecarregar essa estrutura. Se você nunca correu na vida, então a gente tem que fazer igual criança, né? Primeiro você engatinha, depois você anda, depois você corre. Engatinhar você não precisa não, mas você começa a andar. Você começou a andar e você pode estabelecer um tempo que não precisa ser um tempo muito acelerado. Você chega lá e fala, ó, um tempo não precisa exagerar, 20 minutos. Beleza. Esses 20 minutos, 15 minutos que seja, eu vou passar esses 15 minutos em movimento. E você anda por 15 minutos. Você percebe, opa, isso aqui ficou fácil. Então você começa a acelerar o que você faz dentro desses 15 minutos. Por que eu estou falando 15? Para dar essa gordurinha a mais do 12, para não ficar também tão cravado. E aí você progressivamente coloca ritmo nisso que você faz. Aí é o ponto em que a gente não tem receita de bolo, sabe? Porque, por exemplo, o que a gente costuma fazer? Um teste chamado tempo máximo. Eu chego por exemplo, depois que uma pessoa tem mecânica e correr não vai ser lesivo para ela, eu boto a esteira na velocidade que ela tem que concluir a prova ali. Então, ó, a sua meta é correr a 12 km por hora, eu vou ligar a esteira a 12 km por hora e vou colocar uma inclinação para compensar a resistência do ar e vamos ver quanto tempo você aguenta. Aí essa pessoa vai lá, Leandra, 12 km por hora e pum, em 5 minutos ela fadigou. Você sabe que ela está péssima, porque ela ia ter que aguentar 12, ela aguentou 5. Aí eu pego esses 5 e falo, tudo bem, então o que eu vou fazer com você? Você não vai, você vai trabalhar dentro ou de um percentual dessa velocidade, ou você pega um percentual dos 12 km por hora, ou uma fração desse tempo em que você fadiga. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai subir na esteira, mas você vai ficar 1 minuto correndo a 5 e 1 minuto andando, até completar os 12. Entende? Aí, isso começou a ficar fácil, eu começo a alterar a sua proporção. 1,5 minutos correndo e 1 minuto andando. Opa, 2 correndo, 1 andando. Aí eu vou aumentando a proporção até você conseguir preencher os 12 minutos com a corrida. E a partir do momento que eu conseguir preencher os 12 minutos com a corrida, eu não aumento o tempo. Eu vou aumentando a velocidade do que eu faço. Então eu vou aumentando, ao invés de correr a 12, você começa a correr a 13, começa a correr a 14, eu começo a modular a recuperação, e de repente você está correndo 12 minutos a 18 km por hora. Putz, quando você for fazer a prova, você vai fazer isso rindo. Você pode ter caganeira, insônia, qualquer coisa no dia que você vai fazer a prova, porque a gente tem que também deixar uma sobra na preparação física para a pessoa contar com essas intempéries, né, essas variações que existem. Pô, que bacana, cara. Muito interessante. Eu nunca tinha... Eu vou dizer sincero, eu já passei já nos 5 casos aí de polícia, e a gente trabalhei na Academia da Polícia Federal, com você inclusive, né? E eu nunca tinha ouvido falar esse tipo de treinamento, cara. Muito interessante, gostei bastante. É o que a gente está chamando hoje de um treinamento intervalado de alta intensidade. Inclusive, né, na franquia que a gente tem, e aí por isso que eu falo, cara, procura os profissionais da franquia, quem quiser se preparar. Porque aí você faz em casa, ao invés de pagar uma academia para fazer bobagem, né, você paga um profissional para te acompanhar e você faz em casa mesmo. Vai sair mais barato pelo tempo que você leva e pelos recursos que você economiza. E aí a gente tem um módulo só para treinar isso, porque isso, Leandro, começou a ser usado no esporte de alto nível. Só que depois a gente começou a usar para o tratamento de pessoas doentes, para coisas do tipo, porque o maior problema da maior parte das pessoas é a falta de tempo, sabe? A pessoa alega a falta de tempo para deixar de ser sedentária, para não se preparar. Então, quando a gente trabalha na dinâmica de controlar o tempo e modular a intensidade, a gente dá mais resultado consumindo menos tempo dessa pessoa. Bacana. Bacana. E para barra? Como é que o cara, a pessoa que faz só uma barra ou não faz nenhuma barra, como é que começa? Então, são vários mitos sobre a barra, né? O primeiro foi aquele que eu adiantei, que é você precisar músculo específico, esquece, você precisa simplesmente trabalhar o gesto. Só que às vezes não, a maior parte das pessoas que começar é condicionamento zero para barra. E aí elas cometem alguns erros. Por exemplo, é fazer exercício inespecífico. A pessoa quer fazer barra e fica lá fazendo, sei lá, rosca bíceps. Bicho,
Isso é inespecífico, não vai dar certo. É melhor você envolver grandes grupamentos musculares, movimentos que você assimila mais. E aí, outro erro comum, isso aí eu garanto que muita gente deve fazer, é a galera que fala, já que eu não consigo subir o peso do meu corpo, eu vou pegar uma ajuda e vou ficar segurando a descida. Isso tem dois problemas. O seu cérebro, ele modula de maneira diferente o movimento da subida e o movimento da descida da barra. Isso quer dizer que se você ficar treinando a descida, não necessariamente o seu sistema neuromuscular vai fazer bem a subida. Então, isso já é um erro neurofisiológico. Além de ser um erro neurofisiológico, quando você fica segurando a descida, a quantidade de fibras que participam do movimento é menor. Então, imagina só, quando eu estou subindo o meu peso, sei lá, eu peso 90 quilos. Quando eu estou subindo o meu peso, eu uso 90 fibras para subir o meu peso. Só que quando eu estou descendo o meu peso, eu não uso 90, eu uso 45. O que vai acontecer então? Quando eu estou subindo o meu peso, cada fibra segura 1 quilo. Quando eu estou descendo o meu peso, cada fibra segura 2 quilos. Então a possibilidade da minha fibra arrebentar aumenta. Precisamente ela dobra. Então o que vai acontecer? Se eu ficar segurando muito a excêntrica, além de eu não treinar o movimento, eu gero mais microlesão. Se eu gero mais microlesão, eu tenho mais dor, eu tenho menos condições de treinar o meu gesto. Então, assim, é tentar criar aproximações do movimento que você vai fazer. E a outra questão importante é a dose. Porque as pessoas acham que é quanto mais, melhor. E esquecem que você precisa, é igual remédio. Se eu chegar aqui e falar assim, olha, Leandro, toma aqui uma dose sei lá, né, de hidroxicloroquina aqui, pum. Aí você vai chegar e vai falar, eu quero ficar bom logo, eu não vou tomar uma não, vou tomar 10. Você vai ter efeito colateral, você não vai melhorar. Então o exercício é a mesma coisa. Eu vou dizer assim, olha, existe uma dose. Só que aí eu peço até desculpa para as pessoas que eu não posso estabelecer essa dose para cada um. Porque assim, cada um tem uma dose de exercício que depende da capacidade de recuperação dele, da sua condição física atual. E tudo que eu posso, eu estou dando a receita para as pessoas fazerem sozinhas. Mas o estabelecimento de dose tem que ser um profissional que tem que fazer, porque senão você corre o risco de estar se dando overdose ou dando dose débil. Mas eu só quero dizer para as pessoas que a dose funciona como uma parábola. Então, assim, a gente tem estudos mostrando que 5 a 10 por semana trazem ganhos ótimos. Então, eu quero dizer que se você fizer 3 séries do exercício para simular a barra, segunda, quarta e sexta, já pode ser o suficiente para você se preparar da melhor forma possível. E aí tem gente que está fazendo musculação 1 hora, 2 horas, cara, o resultado é pior do que se ele fizesse em doses menores. Então eu diria, se aproximar do movimento, treinar com dose adequada e respeitar o descanso. Eu tenho um caso de uma aluna que ela estava pronta para passar na prova. Ela estava pronta para passar na prova de barra. Inclusive era perita da Polícia Civil do Distrito Federal. Só que ela estava tão ansiosa com a prova que o treino dela funcionava da seguinte forma. Ela treinava e descansava 3 a 4 dias, que era o tempo para a dose voltar e se compensar, sabe? Só que ela estava tão ansiosa com a barra, Leandro, que ela foi para a academia no dia antes da prova para fazer a barra para ter certeza que ela ia conseguir. Sabe o que houve? No dia seguinte, ela tinha fadiga residual da besteira que ela fez e ela não passou na prova. Era uma pessoa que fazia a prova, fazia a barra, mas por ela ter dado uma dose de estresse na musculatura num tempo muito antes da prova, ela foi lá e pum, não passou. Eu já vi gente, por exemplo, que vai correr. Eu tenho uma prova de 12 minutos. Hoje eu vou para a pista dar uma corridinha. E no outro dia o rendimento não ser igual. Então, até essas coisas que a maneira como a pessoa aquece para a prova, né, tudo isso precisa ser individualizado e verificado, porque a galera fica no Google, no YouTube, na tentativa e erro, né, corre muito risco de dar errado. Gentil, e com relação ao salto, cara, o salto horizontal, né, que tem na Polícia Federal, qual que é a dica que você daria para o salto aí? Os erros, né? O salto horizontal, ele é um gesto muito técnico, né? E em termos de valência física, ele é
força e potência de membros inferiores, principalmente potência, que é a força que você desenvolve numa unidade de tempo para projetar o seu corpo. Então, a primeira coisa, né? Quanto menos peso você tiver para projetar o seu corpo, melhor. Então, quem está com sobrepeso, perder peso é sempre uma boa ideia. Cara, TAF, a primeira coisa que você pode fazer é começar a equilibrar a sua alimentação e vai perder peso. Porque a galera fica, né, tomando Ritalina para ficar acordado, depois mete o Zolpidem para dormir, e no meio do caminho é cara no livre comendo porcaria. Também o cérebro não vai funcionar bem, o corpo vai parar de funcionar bem. E cognitivamente isso faz mal, tá bom? Para apreensão de informação, isso é neurofisiologia também. E aí, perder peso já é uma questão. Outro ponto importante. O salto, ele depende de um movimento coordenado de membros inferiores e superiores. Então, você precisa projetar os seus braços e as suas pernas em um movimento coordenado. Outra questão, imagina que o seu músculo ele funciona como um elástico. Melhor, é como um arco e flecha, né? Como é que funciona? Você estica e você solta para dissipar. Então, quando você vai saltar, você desce e depois você sobe, igual você faz com uma mola. Só que esses componentes elásticos do seu músculo, eles dissipam energia como calor se você passar muito tempo ali. Então, por exemplo, se você for saltar, não é para você ficar agachado esperando para saltar, porque quanto mais tempo você ficar parado, agachado, mais aquela energia da mola é perdida como calor e menos ela devolve. Então o salto começa da posição em pé. Você abaixa e imediatamente você salta, para você fazer a repulsão. É o que a gente chama de força reativa. Então, um macete que muita gente erra é ficar em isometria parado e depois saltar. Quanto mais tempo você ficar aí, pior vai ser o seu salto. Verdade. E a galera faz isso. Né, faz isso. Já vi muito isso, gente. Muito. Então, já vi muito isso nos carros. Isso aqui já é diquinha de ouro aqui fácil, né? O que dá para eu dar dica de ouro, eu dou. O que tem que ser orientado, eu sou. Não tem, eu falo, eu sou bem claro, né? Eu podia só encerrar falando, não, vai na franquia personal e resolveu. Mas isso aqui já resolve o problema de muita gente. Muito bom, cara. Outra questão importante. O quanto você agacha? Vários estudos foram quanto uma pessoa precisa agachar para ter a melhor força de repulsão. Isso daí é instintivo. Normalmente, quando você fala para uma pessoa, agacha e salta, ela faz aí, sei lá, 30, 40 graus e depois ela salta. Quando você começa a se aproximar do ângulo de 90 graus, você entra num ponto chamado de desvantagem mecânica e a força que você precisa fazer para sair daí é muito grande. Então você emprega uma grande força, por exemplo, quando você... Imagina que para você sair do solo você tem que estar aqui. Aí você desceu até 90 graus, né? Ficou com a sua coxa quase paralela ao solo. Você tem que empregar uma força muito grande para sair daqui. E nesse ponto, você empregou uma força muito grande, você começa a desacelerar. Então essa parte aqui, até você esticar a perna, você na verdade está perdendo o que ia te jogar para cima. Então você não pode agachar até aqui. Você tem que dobrar a sua perna até aqui e aí você devolve. Porque aí você aproveita o movimento para a sua propulsão, entende? Então é um pouquinho e vum, que outra coisa que você vai ver muita gente fazendo na prova de salto. O cara vai lá e agacha, quase mete a bunda no calcanhar. Bicho, é verdade. Isso aí ele perdeu energia elástica, perdeu força de propulsão, cagou tudo. A outra que isso... É só uma coisa importante, né? É a técnica. E aí a técnica não dá para dar uma dica muito forte aqui, porque é mais ou menos o seguinte. O seu glúteo é um dos músculos mais potentes do seu corpo. É uma espessura gigante, ele tem um tipo de fibra e um ângulo de penação que a gente chama que tem uma capacidade incrível de te projetar. Tanto que se você olhar o tamanho da bunda de velocista e saltador, é aquela coisa animalesca, né? Então você precisa dessa extensão de quadril para saltar. Então quando você salta, não é o joelho, você precisa do quadril, sabe? Projetar o seu quadril para frente. Então o término do salto, ele não é um movimento de perna, só de perna. Você tem que pensar em avançar o seu umbigo para frente, que aí você usa esse músculo poderoso. Então você estende o joelho, projeta o quadril
E para ajudar na projeção de quadril, né, você leva o seu braço junto. Então, é um movimento coordenado. Você vai ver que saltadores, né, eles jogam o quadril e depois eles jogam o pé para frente para chegar mais longe. Porque tem gente que já começa saltando jogando o pé para frente. E aí o que acontece? Se você começar saltando jogando o pé para frente, o seu centro de gravidade fica para trás. Então você cria um contrapeso que vai fazer você voltar para o lugar. Entende? E isso daí, bicho, é tenso. É tenso. É o que faz a galera reprovar. Tanto que você vai ver gente, quem está nos ouvindo aqui, tem gente que cai com o calcanhar lá na frente e cai de bunda. Aí, cara, gente, eu tinha um amigo, cara, o cara tinha 1,90 m de altura, bicho. Saltava bem. Cara, ele foi, e aí a mão fez assim, ó. Caiu pra trás, cara. E aí já era, perdeu. Porque o centro de gravidade ficou atrás, e aí o que acontece? Você perde porque é o teu ponto de contato mais próximo da linha inicial. Então, isso que eu tô falando para vocês, lá na academia de polícia, Leandro, em uma conversa, eu aumentava em 50%, 100% a distância da galera saltando. Em uma conversa, em 4 saltos que eu dizia, agora você estende o braço, agora você joga o umbigo. Então, às vezes, a galera acha, né, que assim, putz, eu vou ver dica na internet, mas, cara, quem é formado nisso, viu gente saltar a vida inteira. Viu gente fazer isso a vida inteira. Então, o cara te olha, uma consultoria que você faz com um treinador, o cara já começa a saltar, sabe? Eu aprovei gente em prova de salto em 5 minutos. Só em 5 minutos. Fala assim, não, ó, é o seguinte, você não tá jogando o quadril e teu centro de gravidade tá ficando para trás. Faz isso e isso. A pessoa chegou e pum, saltou quase o dobro. Lá naquela caixa de areia lá que tinha no CF na academia, aconteceu isso direto. Me diz uma coisa, a pessoa, assim, a técnica é saltar mais para cima ou mais para frente? Então, aí você tem que pensar na força resultante, né? Se você saltar muito para cima, você cai muito perto. E se você saltar muito, se você pensar em saltar muito horizontal, você não tem tempo de voo suficiente para chegar longe. Então, não tem o ângulo preciso. Seria, se a gente tivesse que pensar aí no 45 graus, né? Que é para você ter uma fase de voo combinada com a distância que você se projeta, seria melhor. Então é outro erro comum, porque tem gente que pensa em saltar muito para frente e aí salta baixo demais e não tem fase de voo para chegar longe. Aí tem gente que pensa em saltar muito para cima, mas aí tem muita fase de voo, mas não tem distância percorrida. Então é outra coisa que é olhando, é o olhar de quem é experiente, que vai olhar e vai falar assim, ó, você está com pouca fase de voo. Ó, você está indo muito para cima. É igual correr, né? Por exemplo, a gente falou até agora de corrida como preparação física, mas não falou da preparação técnica, porque você vai ver gente que corre para cima. Você vai ver gente que corre sentada, você vai ver gente que corre jogando calcanhar e pega uma canelite horrorosa, que é o que muita gente que está assistindo a gente deve ter pego quando começou a correr por conta própria, canelite. Né? É verdade, peguei já. Por quê? Porque a técnica está correndo numa distância muito grande com uma técnica inadequada. Então, assim, esses pontos de preparação física geral, eles são importantes, mas tem que ter observação técnica do gesto. A corrida mesmo, né? Você vai ver gente correndo que quando começa a cansar, começa a encurvar para frente para correr. Só que isso atrapalha a sua corrida, porque isso vai encurtando a sua passada e isso vai te pesando. Você começa a se arrastar na corrida. Então, é muito detalhezinho técnico importante, assim, né, que a gente tem que observar. E esse do salto mesmo é um deles. Você tem que deixar a pessoa numa angulação para ela ter um equilíbrio entre ter fase de voo e distância percorrida. Caramba, você vê que são detalhes, né, gente? Ou seja, um pequeno detalhe faz toda a diferença, né? No resultado, não é verdade? Toda, Leandro, toda. Até eu fico brincando, né, com esse pessoal que acha que é fácil resolver. Eu falo, bicho, vai lá, usa em Bolt. Até hoje o cara treina como correr. O cara treinou como correr a vida inteira, né? Saltador, treina como saltar a vida inteira. Então, às vezes, a galera acha que tem pulo do gato, mas assim, a gente consegue resolver um detalhe técnico rápido, mas você tem que treinar o gesto para aquilo sair com facilidade. E outra, né? O que eu recomendo qualquer um que está estudando para concurso?
trabalhe as valências básicas, que aí, cara, qualquer coisa que aparecer, você passa. Entende? Qualquer coisa que aparecer. Trabalhe as valências básicas, você vai saltar, você vai correr distância, você vai ter sprint, você vai ter força na barra, você vai fazer flexão, você vai fazer abdominal, você vai nadar, você vai fazer tudo. Porque você vai ter a sua estrutura montada. É igual, por exemplo, as matérias básicas de concurso, né? Os direitos, o português, as coisas que são importantes você saber, que se você dominar o direito constitucional administrativo, vai cair em praticamente tudo que você fizer, né? Não sei se eu estou falando besteira, se ainda é assim, mas é você ter um Mudou core... muito, mas ainda tem um pouco, tem muito disso aí, cara. Tem um core de preparação, né? Bacana, cara, muito legal. Então, pessoal, acho que é isso. A gente vai... O tempo já está esgotando aqui, então a gente vai abrir para perguntas aí, né, para os nossos alunos, né, que quiserem perguntar para o professor Paulo Gentil aí. E esse é o momento. Aproveitem aí, gente, porque vocês estão aqui com um dos maiores especialistas, né, no Brasil, né, gente, na parte de educação física, nessa parte de TAF. Então, gente, vocês estão com a pessoa certa agora. Aproveitem aí para tirarem as dúvidas, perguntem aí. Você tem mais 5 minutinhos aí para finalizar. Então, aproveitem aí para esse momento, né? Pois é, gente, muito legal, cara, né? A gente, assim, lá na academia de polícia, eu vi muita gente reprovar, cara, por causa de bobagem, né? Cara, é engraçado, eu vi um cara, gente, o cara ficou pendurado na barra, cara. Meu irmão, ele chorando, bicho. Ele não conseguia fazer mais a barra. E ficou pendurado, chorando, cara. Cara, cada situação que a gente pega, pelo amor de Deus. Cara, eu já vi isso muito, porque numa época a gente rodava o Brasil para fiscalizar as provas. Eu vi um cara que ficou pendurado se balançando. O cara começou a se balançar, achando que se balançando ele ia de alguma forma fazer, sabe? Eu já vi coisas horríveis, assim, de gente se jogar quando estava terminando a prova do concurso, se ralar toda e assim, não ser aprovada por metros. Porque são coisas, né, dosar ritmo, cara, dosar ritmo de prova. É saber como está a sua capacidade física, ver a distância que você tem que percorrer, o tempo médio de volta. Por exemplo, coisa que ninguém faz, né? Existem diversos padrões de corredores. Existem pessoas que têm que começar devagar para acelerar. Existem pessoas que aceleram no começo, recupera e acelera no final. Existem pessoas que começam mais rápido e dosam. Então, a estratégia de prova, ela é muito importante. E você vê pessoa, por exemplo, você eu vou começar muito rápido para garantir. Só que ela queima as reservas energéticas e fadiga, bicho, ela não conclui a prova. Entende? Então, tem gente que fala, eu vou começar devagar. E aí ela não consegue alcançar a marca no final. Caramba. Diz uma coisa, esperar ser aprovado pelo objetivo para treinar para o TAF, isso aí é uma péssima opção, é uma péssima escolha, né? Péssima escolha. Né? Sinceramente, a pessoa já tem que estar fazendo atividade física desde logo. E, gente, 10 a 15 minutos por dia, é isso. Porque as pessoas criaram a cultura de que tem que fazer 1 hora, está errado. A gente está trabalhando com 10 a 15 minutos. Leandro, eu trabalhei com atleta olímpico. A gente fazia de 40 a 60 minutos de musculação por semana. Olha só, 40 a 60 minutos de musculação por semana. Então, é o que eu faço hoje, é o que várias pessoas fazem. Então é fazer bem feito, sabe? Não vai te tomar muito tempo, não vai te tomar um investimento financeiro muito pesado. E não tenta fazer por conta própria. Sinceramente, é o que o Leandro está falando. Eu estudo isso há mais de 20 anos. Eu fui policial federal, fui da preparação física da Polícia Federal. É a mesma coisa que eu chegar para vocês hoje e falar, me dá um macete aí para passar na prova de constitucional, me dá um macete para saber direito penal. Não existe macete, existe preparação. Então, assim, muita gente chega e fala, eu passei na prova teórica, e agora? Eu falei, agora reza. Porque eu já vi pessoas conseguirem passar em poucas semanas, mas eu vi mais gente fracassar do que conseguir. Né? Até porque tem os seus históricos de atividade física, tem tudo isso. E assim, gente, uma coisa interessante, por exemplo, eu passei na Polícia Militar com 18 anos, cara, em Brasília, né? Passei com 18 anos. Então, assim, antigamente, quando eu passei, a Polícia Militar de Brasília era nível médio. Quando eu passei na Polícia Militar, era nível médio. Quando eu passei na Federal, eu tinha 23 anos. Eu tinha nível superior.
Mas a gente está vendo hoje que o pessoal está passando com a média mais alta. Então, hoje, quem passa hoje em carreira policial tem 28 anos, 30 anos, daí para cima. Então, já é diferente. Quando eu era garoto, cara, eu nunca treinei pro TAF. Eu sempre passei nos TAF sem treinar, porque, pô, era magro, jovem, malhava e tal, praticava esporte. Para mim era fácil. Mas hoje, já com 40, já complicou o negócio. Então, se eu não tiver hoje alguém para me orientar, cara, não vai. Pois é, eu passei também com essa idade na academia de polícia. Eu fiz 3.000 metros em 12 minutos, treinando marromeno, machucado. Bicho, eu agora com 42 para eu fazer isso aí, velho, eu vou ter que treinar muito. Né? E outra coisa importante que você está falando é que nossa população ela é mais sedentária. A gente corria, fazia tudo, então a gente tinha várias habilidades motoras desenvolvidas. E se você não teve essa vivência motora quando você era jovem, para você criar ela quando adulto, dá um trabalho tremendo, você precisa de orientação. Então, tem pessoas que nitidamente têm que aprender o gesto da corrida. Porque a pessoa não sabe a coordenação adequada de braço e perna para ter um bom desempenho, sabe? Que é uma coisa que quando a gente tinha 18 anos era instintivo, pô. Eu fiz faculdade de educação física e eu jogava bola 3 vezes, 4 vezes por semana, bicho. Correr para mim não era nada. Eu subia em árvore e fazer barra era brincadeira. Então são coisas assim. Lembra, gente, a gente lá na Polícia Federal, né, cara? Saltar muro, né? A gente saltava muro brincando, né? Hoje, não vai saltar muro hoje, meu velho. Saltava muro equipado, né? Brincando e equipado. Exatamente, a gente foi equipado, né, cara? Pulava muro rindo, né, bicho? Hoje, vai, cara. Hoje em dia já complica. Então, gente, como hoje, nas polícias hoje, cara, praticamente todas as polícias são de superior hoje. Então, hoje o negócio complicou, cara. E que aí o pessoal já entra, ou seja, é o cara que tem 24 anos para cima, não é mais um garoto que tem 18, 19 anos, agora é 24, 25 anos para cima. Então, exige um preparo melhor, exige técnica, não pode vacilar, gente. Porque você perde, gente, você estuda, tem todo investimento no estudo, de tempo, de dinheiro, de lazer que você deixa de fazer, né? Muita gente larga emprego para estudar, e aí passa no concurso e reprova no TAF, gente. Pessoal, não dá para negligenciar o TAF hoje, né? Verdade. Então, como o professor Gentil falou aqui, primeira coisa, tem que estar treinando desde antes. Então, quem quer carreira policial, TAF faz parte do estudo, né, professor? Então, o TAF ele já faz parte da preparação. Então, já tem que começar o TAF junto com a preparação para o estudo, não pode deixar para depois. Primeira coisa. Segundo, passou no concurso, cara, não arrisque. Pague um profissional para te acompanhar. Então a gente deixa aqui eu indico, né, o professor Paulo Gentil, que é nosso parceiro daí nos concursos. Mas cara, não pode arriscar. Então vale a pena esse investimento num profissional para que você possa garantir sua vaga e ficar tranquilo. Porque perder um concurso, cara, quem reprova no TAF, eu vou dizer para você, eu conheço muitas pessoas que reprovaram no TAF, e vou dizer, gente, é uma sensação horrível. Horrível. Professor, quer fechar? Isso aí, não. Agradeço muito. Espero ter ajudado vocês aí e eu desejo sucesso, né, nos seus estudos, no seu concurso. E não esqueça, cara, começa a se preparar. A minha sugestão é procurar alguém da minha equipe, obviamente, da franquia personal. O meu perfil é DR Paulo Gentil, Dr. Paulo Gentil, vocês estão vendo aí, dá uma olhada. Qualquer coisa me pergunta, fala, Paulo, onde eu encontro alguém, eu preciso de uma orientação, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Então, sucesso para todos vocês, Leandro, uma satisfação enorme te rever aí, reencontrar, maravilha, maravilha. Muito sucesso também aí nos seus projetos. Fico feliz em ver isso. De vez em quando eu esbarro com alguém, cara. Outro dia eu encontrei o Edilson no elevador, ele está na área de segurança privada, de inteligência, encontro o Naka voltou para o COD. Pô, vou encontrando a galera, é sempre bom rever a turma. Bom demais, cara. Pô, Gentil, o prazer é todo meu, cara. Primeiro, muito obrigado pela consideração. Eu sei que você é um cara que não tem tempo para nada, assim como eu também, você não tem tempo para nada, né? A vida é muito corrida. Mas, pô, obrigado pela consideração de tirar aí uma horinha pra gente aí, para orientar os nossos alunos, né? Então, assim, pra gente é uma honra ter você aqui, cara.
Muito bom te rever também. Conte sempre com a gente, tá? E os concursos, nós aí os concursos estamos aqui também, prontos para estar com vocês aí, sempre que precisarem da gente também. Contem conosco, tá certo? E é isso, Deus te abençoe. Então, Maravilha. pessoal, muito obrigado aí por terem participado também da nossa live aqui. Vou deixar ela salva aqui no meu Instagram, tá certo? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre lá no Instagram do professor também e perturbem lá também. Valeu, pessoal. Um abração para vocês, viu? Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Boa noite a todos. Tchau, tchau.